Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando com a nossa playlist sobre geometria analítica, o estudo da reta, vamos falar agora de perpendicularidade, né? Nós já falamos de paralelismo no vídeo anterior e agora vamos falar de perpendicularidade. Duas retas RS são perpendiculares quando formam entre si um ângulo de 90 graus. Nós já vimos que as retas elas podem ser paralelas quando não se tocam, concorrentes quando elas se tocam. Agora, quando além de se tocarem, elas formarem um ângulo reto entre elas, né? Por exemplo, reta R, reta S. Aí formou aqui, ó, se tocam bem aqui nesse ponto e além disso formam esse ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós dizemos que as retas concorrentes, elas vão ser chamadas de perpendiculares, né? Elas são concorrentes do tipo perpendiculares. Por quê? Porque forma esse ângulo de 90 graus entre elas. Quando não formar, né, por exemplo, assim, não formou aqui, ó, o ângulo, aí elas são apenas concorrentes. Agora, quando se tocam, formam esse ângulo 90 graus, elas são perpendiculares. A condição para que duas retas sejam perpendiculares é essa bem aqui, ó. MR vezes MS tem que ser igual a menos 1, ou seja, o produto dos seus coeficientes angulares vai dar menos 1 quando essas duas retas forem perpendiculares. Esse T aqui de cabeça para baixo, né, é o símbolo da perpendicularidade, né? Nós vimos que o paralelismo são aquelas duas barrinhas. E a perpendicularidade é o T invertido, né? Então, R é perpendicular de S se somente se o produto dos seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Essa é o que nós chamamos de condição de perpendicularidade. Pois bem, vamos fazer exemplos para aplicar essa condição, né? Vamos fazer aqui dois exemplos, esses dois primeiros exemplos. O primeiro diz assim, ó, no exercício 16, diz: determine a posição relativa entre as retas R e S. Né? Eu já coloquei para cá, equação da reta R, equação da reta S. Eu quero a posição relativa entre elas, ou seja, eu quero saber se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares. Então vamos lá. Para isso, nós vamos ter que calcular os seus coeficientes angulares, ok? No caso da equação da reta R, observa que a sua equação está na forma geral. E quando está na forma geral, nós calculamos o coeficiente angular por essa fórmula, M é igual a menos A sobre B. Então, M da reta R é menos A sobre B. Quem é A? É o número que acompanha X. Ó. No caso aqui é 2. Então, é menos 2 dividido por B. Quem é esse número B? É o número que acompanha Y, que nesse caso aqui é menos 4. Então, menos 2 dividido por menos 4. Aqui, menos com menos vai dar mais. E vai dar mais 2 sobre 4, né? E aqui eu vou simplificar, ó, por 2. Ó. Então, MR vai ser mais 1 sobre 2, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Menos com menos é mais. Pronto, aqui está o coeficiente da reta R, coeficiente angular. Agora vamos encontrar o coeficiente angular da reta S. Observa que a reta S ela está na sua forma reduzida, a equação está na forma reduzida. Quando a equação está na forma reduzida, isso significa que o coeficiente angular dessa reta está na própria equação. Então, basta observar quem é o número que acompanha x. Ó. Esse número que acompanha x, quando a equação é reduzida, é o coeficiente angular. Ou seja, ms é igual a menos 2, que é o número que está acompanhando x. Ok? Observa que aqui deu 1/2, né? E aqui deu menos 2, certo? Então, já vimos que os coeficientes deram diferentes. Então,
essas retas não podem ser paralelas. Elas são concorrentes. Agora nós vamos testar se elas são, além de ser concorrentes, elas são perpendiculares. Para que isso aconteça, o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar igual a menos 1. Então vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó, MR vezes MS. Vamos ver o que vai dar. Quem é MR? É 1 sobre 2. Vezes quem é MS? É menos 2. Agora é só multiplicar. Ó. 1 vezes menos 2, menos 2. E 2 vezes 1, que está aqui embaixo, é 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Deixa eu colocar aqui mais para cá para não ficar apertado. Né? Vezes menos 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. Pronto, observa que o produto, né, dos coeficientes angulares deu menos 1. Então, está provado que essas retas elas são perpendiculares, né? Então, você vai colocar aqui embaixo. Resposta. As retas são perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Aí você justifica, ó, pois MR vezes MS deu igual a menos 1. Então, toda vez que o produto der menos 1, as retas são perpendiculares, ok? Vamos fazer agora o exemplo 17. Que é a mesma pergunta, ó, determine a posição relativa entre as retas RS. Só que agora a equação tanto da reta R quanto da reta S estão na forma reduzida. Ó. Aqui está na forma reduzida, aqui também está na forma reduzida. Então, quando está na forma reduzida, é só observar qual é o número que acompanha x. Esse número vai ser o coeficiente angular da reta. Então, MR é igual a 3, que é o número que acompanha x. E MS é igual a 1/3, que é o número que está acompanhando x, né? E nesse caso, aí foi bem simples de achar, porque as equações são equações reduzidas, ok? Agora, nós já vimos que eles são diferentes, eu já sei que essas retas são concorrentes. Vamos verificar se, além de ser concorrentes, elas são perpendiculares. Para verificar, nós vamos multiplicar os coeficientes angulares, MR vezes MS, né? Então, tá aqui, ó, MR vezes MS é igual. Quem é MR? É 3. Vezes quem é MS? 1/3. 3 vezes 1 são 3. 1 vezes 3 são 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui, ó, MR vezes MS deu igual a 1. Aí eu pergunto, essas retas são perpendiculares? Não. Porque para ser perpendicular tem que dar um negativo. E aqui deu um positivo. Então, elas não são perpendiculares. E o que elas são? Apenas concorrentes. Então, vamos colocar aqui, ó. Resposta. As retas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque os seus coeficientes angulares, MR e MS, são diferentes, né, um do outro, e porque MR vezes MS deu um número diferente de menos 1, né? Porque se tivesse dado igual, seria perpendicular. Como deu diferente, deu um positivo, então elas são apenas concorrentes. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, né? E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que nós possamos estar fazendo mais aulas tão bacanas como essa. Valeu? Tchau, tchau, meu povo!
A matemática é linda.